Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Compreensão Matriz. Hoje eu vou explicar para vocês 4 sentimentos que todos aqueles que buscam evoluir, que buscam transcender, que buscam ser pessoas melhores todos os dias, vocês vão ter que compreender e praticar esses 4 sentimentos que eu vou explicar hoje para vocês. E também eu vou dar alguns insights para as pessoas entenderem por que a vida muitas vezes coloca nós em determinadas situações. O primeiro sentimento que eu quero falar para vocês é um sentimento que eu demorei muito na minha vida para entendê-lo. E muitas vezes ainda, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade em praticar ele, mas hoje eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito mais o próximo. Afinal de contas, o que é a gente ter respeito? Respeitar é muito simples. Eu tenho aquilo que eu acredito ser a minha verdade. O meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de ensinar, o meu jeito de falar, o meu jeito de ver o mundo, tá? Eu gosto de falar que isso são as minhas crenças, são os meus paradigmas, são as coisas que, de acordo com a percepção que eu tive da vida, eu moldei como as minhas verdades. Você, provavelmente, deve ter o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, o seu jeito de ver o mundo, aquilo que você acredita, etc e tal. Respeitar é eu compreender que você muitas vezes consegue ver a mesma coisa que eu de uma forma diferente. Então eu respeito a forma que você vê as coisas. Eu respeito o jeito que você age, eu respeito o jeito que você fala, só que não necessariamente eu preciso aceitar e eu preciso concordar com a forma que você pensa, fala e age. Uma coisa muito simples que nós temos que ter na vida é que, a partir do momento em que nós não ferimos o próximo, a partir do momento em que nós não invalidamos o próximo, a partir do momento que nós não queremos ganhar, tá, em cima do próximo, sem lesar o próximo, nós devemos sim, tá, na minha visão, aprender a nos respeitar. É claro que tem situações que nós devemos, sim, para vocês entenderem de uma forma, a gente tem que ser mais incisivo, a gente tem que se impor mais, porque tem coisas que são meio assim incabíveis, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Você vê uma pessoa, por exemplo, sei lá, espancando uma criança, né? Eu acho que a gente não tem que se meter, mas ao mesmo tempo a gente não tem que ser omisso. Como que a gente deve interferir nisso? Vou dar um exemplo da forma que eu interfiro. Eu simplesmente chegaria na pessoa e perguntaria por que ela está fazendo aquilo. Talvez eu faria a pessoa pensar no que ela está fazendo, tá? Mas voltando sobre respeito. Muitas vezes a gente na vida, a outra pessoa ela nem perguntou nada pra gente. E a gente tá fazendo o quê? Todos nós vamos lá e dar opinião aonde que não foi chamado. Por quê? Porque às vezes a gente entende que se você faz o bem para a pessoa, a gente acredita que a pessoa ela teria que fazer o bem pra gente. E não necessariamente o próximo, ele vai agir, se comportar e devolver na mesma moeda. Então quando tem alguém, por exemplo, que está te incomodando, o que é que a gente pensa? A gente acredita que se aquela pessoa tivesse determinados comportamentos, agisse de determinada forma, que iriam de acordo com a nossa verdade, aquilo agradaria mais a gente. Eu explico que as pessoas que têm um perfil muito dominante, elas estão querendo moldar o próximo, elas não estão respeitando o próximo do jeito que ele é. As pessoas elas acreditam que se o outro fosse da forma com que você acredita que fosse melhor para ele, aquilo te agradaria. E o que às vezes é respeitar o próximo? Às vezes vocês vão ver as pessoas num determinado caminho, fazendo determinadas coisas que vão de encontro àquilo que você acredita ser o correto. Eu falo que ajudar o próximo sempre é você mostrar o caminho e não falar para a pessoa o que ela tem que fazer. Então quando você vê uma pessoa trilhando um caminho que na sua visão
está causando dor e sofrimento para ela, quem é você para determinar se aquela pessoa não está querendo sentir dor e sofrimento? Quem é você para determinar o que aquela pessoa faz? Quem é você para determinar o que aquela pessoa pensa? Nós não sabemos, tá? O que realmente essa alma veio fazer nesse mundo, e muitas vezes essa alma ela precisa trilhar esse caminho. Então, se você um dia já caiu num buraco com muitos espinhos e você entende a dor de cair nesse buraco, e você gostaria, tá, de dar uma orientação para essa pessoa, para que ela não caia e se machuque tanto, você deveria simplesmente chegar para a pessoa e falar assim: eu respeito a sua decisão, mas naquele caminho ali tem um buraco com espinhos, só para te alertar. Então, respeito, tá, para ficar claro de uma vez por todas, não é aceitar e concordar, mas sempre a gente se posicionar e ter uma liberdade de expressão para cada um falar o que pensa e buscar ao máximo não criticar e não julgar. Nós vivemos num mundo onde nós deveríamos ter uma liberdade de expressão e respeitar todas as pessoas que pensam diferente e vivem de formas diferentes que nós, contanto que isso não quebre ou machuque determinados valores morais, tá bom? A segunda coisa que eu quero ensinar é compaixão. Isso é muito simples. O que é ter compaixão? Compaixão é você fazer algo com paixão. Todo mundo que está assistindo esse vídeo provavelmente já deve ter se apaixonado alguma vez na vida, né? Quando você está apaixonado, você tem uma inibição do pré-córtex frontal seu. Então é meio que a gente fica assim, meio retardado. Você não pensa quando você está apaixonado. Quando você estiver apaixonado, você provavelmente vai fazer muitas coisas da qual você depois vai se arrepender. Por quê? Porque nós paramos de racionalizar quando nós estamos apaixonados. Sabe quando você conhece alguém que você faz aquelas loucuras? Você hoje casado, você não vai sair 3 horas da manhã, né? Para dirigir 2 horas para você ver a pessoa, né? Enfim, o que eu tô querendo dizer? Quando você está fazendo algo nesse planeta, que você está apaixonado, que você está se dedicando, que você não está fazendo corpo mole, é como se você estivesse o quê? Seguindo o seu coração. Quando eu falo que nós temos que ter compaixão pelas pessoas, é para nós pararmos de sentir dó e pena. Porque toda vez que nós sentimos dó e pena de alguém, a gente basicamente está dizendo de uma forma subliminar que aquela pessoa não merece passar por aquilo. Que aquela pessoa ela está colhendo algo que ela não plantou. Parece que o raio caiu na cabeça dela porque ela não merecia que aquele raio caísse na cabeça dela. Quando você para de sentir pena e dó das pessoas e você começa a olhá-las com compaixão, você começa a olhá-las com o seu coração e não com os olhos físicos. Você sente amor, você compreende que aquela alma trilhou um caminho e ela plantou certas coisas e é por isso que ela está colhendo aquilo. E quando eu associo compaixão, é para nós termos compaixão pelo próximo e para nós termos compaixão por conosco, pela vida. De você fazer uma coisa que você ama, de você fazer uma coisa que vale a pena estar vivo, fazer uma coisa que enche o seu coração e não ficar sobrevivendo, tá? Como a grande maioria das pessoas, que você não sabe quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. A pessoa simplesmente ela não consegue responder essas perguntas, que dependendo da pessoa pode ser uma pergunta mais profunda ou pode ser uma resposta mais simples, independente, tá? Mas a minha visão de compaixão é isso. A terceira coisa que eu quero ensinar para vocês, tá? É sobre a gratidão. A palavra que está na moda. Gratidão. Afinal de contas, de uma forma bem resumida, o que é ser grato? Você hoje pode reclamar que você tem que pagar contas. Ou você pode agradecer que você está pagando contas porque você consumiu alguma coisa. Você pode hoje reclamar que você bateu o carro.
Ou você pode agradecer que você bateu o carro porque você tem um carro. Hoje você pode reclamar que você tem que limpar a sua casa. Você pode agradecer que você só precisa limpar a sua casa porque que você tem uma casa. Hoje você pode reclamar que você está com dor na perna. Ou você pode agradecer que você tem uma perna. Hoje você pode reclamar do seu esposo ou da sua esposa. Você pode agradecer que você tem alguém. Hoje você pode reclamar do seu pai ou da sua mãe. Você pode agradecer que você tem um pai e que você tem uma mãe. Imagina se tudo na vida que nós, reclamássemos, que eu digo que reclamar é pedir algo duas vezes, ou aquilo que estava incomodando a gente fosse tirado da nossa vida. Ai que saco, tô com dor no braço. Amputou o braço. Ai que saco, tô com dor na perna. Amputou a perna. Ai, meu pai me irrita, morreu. Ai, minha mãe me irrita, morreu. Ai, minha casa me estressa, pegou fogo. Ai, esse carro não sei o que, pegou fogo. Vocês já pararam que se tudo com que a gente não soubesse lidar, ou com tudo que nós não fôssemos gratos na vida, fosse assim, desaparece? Então eu estou explicando a gratidão para vocês de uma forma, de metáfora, mas é muito simples a gratidão. Você pode ver a vida inteira com o copo mais cheio, ou você pode ver a vida inteira com o copo meio vazio. Depende a forma com que você vê as coisas. Você pode hoje acordar e falar assim, nossa, que saco. Hoje o dia está chovendo. Você pode falar, nossa, que bom, porque as árvores, as plantas, elas precisam de água, né? Já que ninguém molha elas, que bom que o universo faz a chuva para que tenha água. Então compreenda, eu tenho esse jeito de ver a vida. Eu gosto sempre de ver o copo mais cheio. Eu não estou dizendo para vocês que a vida não vai ter problemas. Só que quando você tem gratidão, o problema ele fica pequeno comparado à sua forma de compreender e sobrepor o problema, tá bom? E o quarto sentimento que eu gostaria de falar para vocês é sobre o amor, mas antes eu vou tomar uma água. Beber água. Que a gente fica falando, a garganta fica seca. O que eu gosto de falar, sobre amor? Amor é o seguinte, o amor para mim é quando você está num fluxo de bem-estar. Então como é que eu gosto de ensinar amor? O universo ele é muito simples. Presta atenção que isso eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Para agora e se pergunta, o que você está sentindo? Como assim, o que eu estou sentindo? O que você está sentindo? Você está sentindo bem? Você está se sentindo bem? Ou você está se sentindo mal? Porque só existe esses dois estados de frequência. Ou você está bem, ou você está mal. Ou você está fazendo uma coisa que está te fazendo bem, ou você está fazendo uma coisa que está te fazendo mal, certo? Então, primeiro, o que todos nós deveríamos aprender? Nós deveríamos aprender que quando nós estamos bem, quando nós estamos fazendo coisas que estão nos fazendo bem, nós estamos em fluxo com Deus. Toda vez que nós estamos mal ou nós estamos fazendo algo, que faz a gente se sentir mal, é como se a gente estivesse negando Deus. Nós devemos primeiramente aprender a nos fazer bem, viver bem, sentir esse bem-estar, esse fluxo de felicidade. Ah, Renan, todo o tempo? Sim. Dá para viver desse jeito? Eu acredito que sim. É só a gente colocar consciência nas coisas boas, ver o copo mais cheio, ter compaixão, ter gratidão, ter respeito. Por que eu deixei o amor por último? O dia que nós pararmos de nos desrespeitar, o dia que nós pararmos de nos viver sem compaixão, o dia que nós aprendermos a agradecer a nós mesmos, sabe? Agradecer pelo corpo, pela vida, pela saúde, pela casa, a gente começar a viver com compaixão, a partir do momento que todos nós pararmos de nos machucarmos, ficar guardando tristeza, ficar guardando raiva,
ficar se culpando, ficar se cobrando, ficar se pressionando. É como se nós fôssemos um copo de água que, quando você tem o bem-estar, é como se o universo ele derramasse mais água nesse copo e a gente começa a transbordar. Quando a gente começa a transbordar, eu falo que esse excesso de bem-estar, esse excesso de felicidade, esse excesso de fluxo, isso é o que eu chamo de amor, porque amor para mim é a liberdade à vida. Quando nós transbordamos vida, nós estamos amando a vida. E quem é a vida? A vida é Deus. Então as pessoas muitas vezes têm dificuldade em expressar o que é Deus. Eu falo que Deus é amor incondicional. Existe o amor condicionado. O que é o amor condicionado? Se você fizer bem para mim, eu faço bem para você. Aí é fácil amar alguém, né? O que é o amor incondicional? Independente do que você é, independente do que você faça, independente do que... Eu me tornei amor, eu transbordo. Eu vou dar um exemplo para vocês. As pessoas elas perguntam assim para mim: você gostaria de ser um copo, uma jarra de vidro, um balde, uma caixa d'água, uma piscina, um rio ou um mar? As pessoas param, elas refletem, todo mundo bonitinho fala assim, né? Ah, eu gostaria de ser o mar, eu gostaria de ser o oceano. Então, dependendo do que você escolheu, é a capacidade de água que cabe dentro de você. O que é a capacidade de água que eu falo? É o nível da sua consciência, tá? Então entenda que tem pessoas que a consciência delas, eu não vou falar mente, tá? Porque a mente não é nossa, a mente é da fonte. Mas entende que a consciência delas é uma caixa desse tamanho. E se a consciência dela já está cheia de coisa, não cabe mais nada. Então ela não vai entender nada do que eu estou explicando. Por quê? Porque ela já tem a verdade dela, não entra mais nada. Mas conforme você expande a sua consciência, lembra o que o Einstein falou? Uma consciência ou uma mente que se abre uma nova ideia, nunca mais volta ao estado original dela. Então a caixa, ela vai o quê? Aumentando. Então as pessoas, quando elas falam que elas gostariam de ter, que elas são mar, a consciência delas deveria ser do tamanho do oceano. E o que é o problema do mar? Hoje você aguenta um monte de gente cagando em você, fazendo xixi em você, jogando sujeira dentro de você, e você o dia inteiro fazendo ondas para limpar tudo isso. Você hoje consegue abrigar bilhões de vidas e ecossistemas diferentes dentro de você? Eu tô falando dos peixes, tá? Dos seres aquáticos. Você aguenta hoje estar do lado de milhões e milhões de pessoas e emanar amor por elas, sem criticá-las, sem julgá-las? Eu acho bonitinho todo mundo falar que gosta de ser um oceano, mas você consegue sustentar o que um oceano faz? Ou muitas vezes as pessoas são que nem copos. E esse copo tem isso aqui de água. E a água que tem num copo não está matando nem sua sede. E a pessoa está querendo dar água pro próximo. Então eu gosto de falar uma metáfora muito linda sobre amor. Você quer matar a sede das pessoas? Transborda. Porque a partir do momento que você pode ser um copinho que está caindo água fora desse copo, você entende que essa água vai trilhar o quê? Um caminho. E aquele que está com sede vai da percepção dele olhar a água e ele vai buscar da onde está o quê? Jorrando a fonte dessa água. Então não é acaso de todas as pessoas que vocês conhecem no mundo, de todos os vídeos, de todas as coisas que vocês poderiam estar fazendo agora, vocês estão aqui colocando consciência nas minhas palavras e assistindo esse vídeo. Porque você percorreu o caminho da água, você está vendo da onde brota a fonte d'água. Se hoje eu ensino, é porque eu compreendo e pratico o que eu ensino. Então eu externalizo isso em palavra. Então amor é quando a gente transborda e a gente começa a dar um pouco desse transbordo pro outro. Pode ser um abraço, pode ser atenção. Eu gosto de fazer isso ensinando como um professor. Cada pessoa ama de uma forma, cada pessoa demonstra amor de um jeito. A pessoa que canta
ela demonstra amor cantando. Tem pessoas que constroem casa, então elas usam as mãos delas para demonstrar amor. Tem pessoas que elas fazem o quê? Elas desenham, cada um transmuta, tá, a sua paixão, o seu amor, a sua percepção de vida de uma forma, tá bom? E uma última coisa que eu gostaria de ensinar para vocês é que se vocês querem evoluir como consciências, como seres humanos, se vocês querem evoluir como pessoas, vocês primeiramente devem buscar o entendimento de vocês relacionado a esses 4 tópicos que eu citei no vídeo. Não estou falando que vocês têm que respeitar exatamente a minha visão e a minha opinião, mas principalmente aprender a praticar isso em vida, aprender a você se amar, se respeitar, agradecer e ter compaixão consigo mesmo, primeiramente, tá, na minha visão, e depois transbordar isso para o próximo. Então eu peço mais uma vez que, se isso fez sentido para você curtir, compartilhar e dividir esse vídeo com alguém que está precisando aprender sobre esses 4 tópicos, tá bom? Gratidão!